pela oportunidade, né, que me concede este trabalho. É uma alegria sempre renovada estar de volta nesta casa, onde já algumas vezes estivemos, né, e agradecer aí na pessoa do Márcio, mas toda a direção, todos os trabalhadores que propiciaram este momento, né, organizando, preparando, limpando, arrumando, apresentando. Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui nesta manhã típica de final de outono, início do inverno curitibano, que é muito próprio, né, do nosso país. Mas tenho certeza que, se lá fora ainda está um pouco frio, aqui dentro permanece, né, uma atmosfera cálida, quente, devido aos bons sentimentos que unem a todos nós. Também não poderia começar a falar sobre o tema, a missão dos pais na Terra, sem antes lembrar que a doutrina espírita, na condição de cristianismo redivivo, traz ensinamentos que visam libertar as criaturas de todo tipo de amarra, de todo tipo de preconceito, de ideias antigas, né? Ajudar a transformar o homem velho em um homem novo. Então nós temos que entender que a sociedade atual é diferente da sociedade na época em que Allan Kardec e os espíritos elaboraram as obras. Então nós vemos nos dias de hoje uma multiplicidade, uma diversidade de configurações familiares, todas elas abençoadas na medida em que se formam a partir do sentimento de amor. Então, não há nenhum tipo de discriminação, de preconceito na doutrina espírita. Se eu falar alguma coisa que soe para vocês equivocada, o erro é meu. Peço já desculpas. O erro jamais será da doutrina de Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. Começando com um recorte de uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprir. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se, por culpa vossa, ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, este trecho da mensagem, né, de Santo Agostinho, que foi recebida via mediúnica em Paris, em 1862, está lá no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós poderíamos ficar só nestas três
lâminas, analisando cuidadosamente esta mensagem. Tamanha é a sua profundidade, a sua seriedade, a gravidade do que Santo Agostinho traz para todos nós. Ele se dirige aos espíritas, né? Mas sabemos que a mensagem não se encerra apenas para nós, mas para todas as criaturas que de algum modo se habilitam ou pretendem se habilitar para a tarefa de mãe e de pai. Então ele mostra de maneira muito clara que este ministério, né, da maternidade, da paternidade, se constitui numa missão, numa tarefa de enorme responsabilidade. E lamentavelmente, não digo aqui entre nós, mas lamentavelmente nós observamos no mundo atual pessoas que não compreendem de fato o que significa ser mãe e ser pai, e não desempenham da maneira como deveriam as suas atribuições, as suas tarefas. E como ele diz aqui, a cada um será perguntado, não por Deus, né, mas pela nossa consciência, o que fizemos do filho que Deus nos confiou? Porque todos somos filhos de Deus. Nascemos a partir de uma mãe, de um pai, mas a nossa verdadeira filiação, enquanto espíritos imortais, provém da divindade. Ele empresta o seu filho, a sua filha, para que pessoas encarnadas cuidem dela, não só do ponto de vista das necessidades físicas, biológicas, mas principalmente do que ele chama aqui educação, a educação moral, dos princípios éticos, dos valores, né? Então é tarefa de pai, de mãe, ou daqueles que estejam nesta posição, mesmo que não tenham sido os responsáveis biológicos, né? Mas que se encontrem nesta tarefa de cuidar, de tutelar as crianças. Mas vamos lá, tem mais coisas para ver aqui. No Livro dos Espíritos, temos a pergunta 582, que diz o seguinte: pode-se considerar a paternidade, aqui paternidade e maternidade, como uma missão? É, sem contradita, né, sem dúvida, uma missão. E ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. A ação no presente tendo um impacto no que vai acontecer no futuro. Deus põe a criança sob a tutela. Gostaria de enfatizar esta palavra, tutela, dos pais, para que estes dirijam no caminho, dirijam no caminho do bem. Tutelar, dirigir no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil, frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho ou da filha. Se este sucumbir por sua culpa, se este filho, se esta filha falhar por culpa dos pais, por deficiência no trabalho de ser pai, de ser mãe, na educação dos filhos, terão de sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento. Então, essa parte está lá no livro 2º, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Então vejam que
Allan Kardec faz uma pergunta, simples até, bastante básica, mas recebe uma resposta curta, mas de enorme profundidade e de significado, confirmando, reafirmando aquilo que nós já vimos na mensagem ditada pelo Espírito de Santo Agostinho. Então, ser mãe, ser pai, é uma missão, é um dever de enorme responsabilidade, porque cabe a estas figuras tutelar. Né? A função de tutor é proteger, é orientar, é cuidar dos interesses do tutelar. O ser humano, como animal na Terra, é aquele que apresenta a maior fragilidade das suas crias, dos seus filhotes. Em qualquer espécie animal, quando nasce um filhote, com pouquíssimo tempo ele já está andando, se alimentando, se virando, né, por conta própria. O ser humano não. O ser humano precisa, principalmente quando recém-nascido, depende dos cuidados que vai receber a sua sobrevivência. O filhote humano não sobrevive sem esta tutela, sem esse cuidado, sem este zelo, sem esta proteção. E existem razões para isso. Uma delas é exatamente que, nesta fase, o ser que reencarna, o espírito que vem ocupar aquele corpo biológico, né? Então, o Filho de Deus que vem ocupar o Filho dos homens, nesta etapa, em virtude do esquecimento do passado, ele está mais maleável, está mais predisposto, está em melhores condições para assimilar as orientações, os ensinamentos, os exemplos que irá ou que deverá receber por parte dos seus pais, principalmente, mas também dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos. É que antigamente as famílias viviam de forma mais agregada, né? Hoje as famílias vivem um pouco mais separadas. Mas a responsabilidade primeira é dos pais, mas também dos demais familiares. Então, se aqueles que têm essa função de tutelar e dirigir para o bem a criança não fizerem o seu trabalho, e por conta disso, a criança que já traz, o espírito que já traz das outras existências toda uma bagagem de virtudes, mas também de defeitos, poderá, por falta deste acompanhamento, dessa orientação, desta educação moral, sucumbir na existência, ou seja, enveredar por caminhos que o afastam de Deus e não o aproximam de Deus. E ao se afastar de Deus, a criatura naturalmente vai se deparar com sofrimento de diversas maneiras, de diversas formas. Né? Então, este sofrimento da criatura que não foi adequadamente educada, tutelada, dirigida pelos pais, recairá sobre ela, mas também sobre aqueles que tinham a responsabilidade. E vão ter que, em algum momento, retornar e recomeçar atrás. Mas não para por aí. Na questão 774, o Allan Kardec pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Quando a gente lê esta pergunta sem entender o contexto histórico, social, cultural, político-econômico no qual estava inserida a sociedade nessa época, pode parecer uma pergunta um tanto estranha. Por que teria Allan Kardec formulado nestes termos?
Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, final do século XIX, portanto, né? Nenhum de nós aqui tinha sequer cogitado nascer ainda. Mas já começavam a surgir no mundo ocidental, na Europa, na França, né, que era um grande centro de pensamento da filosofia, ideias que depois vieram inspirar os filósofos que deram origem ao marxismo, ao socialismo, né? E nessas ideias havia ali uma semente que procurava mostrar que o ser humano deveria ser criado pelo Estado, e não pela família, e não pela religião. Porque essas filosofias entendiam que isso era errado. Esse pensamento depois foi implementado em alguns países e se demonstrou também equivocado. Mas havia já este tipo de proposta, né? Então, quando a criança nasce, ela é retirada dos pais e é dada para uma instituição do Estado para criar, para educar. De forma que ela vai deixar de se preocupar com os valores do individualismo, do egoísmo, para atentar aos valores da coletividade. Lendo engano. Uma psicóloga aqui de Curitiba foi chamada para entender por que num orfanato crianças tinham um comportamento depressivo, apático, né? E estava se tornando algo muito preocupante, e ela foi chamada para investigar o que estava acontecendo nesse orfanato. E a primeira coisa que ela quis verificar era como era dado o banho nas crianças, nos bebês. E ela observou que as enfermeiras, as cuidadoras faziam essa tarefa com muito cuidado, mas de uma maneira extremamente técnica, fria, não falavam com a criança, não cantavam, não acariciavam a criança. Dava o banho, enxugava, punha lá, dava o banho, enxugava, punha lá. Né? Então, ela percebeu que essa falta do contato da mãe, do carinho, né, dos abraços, do aconchego, prejudicava o desenvolvimento psicológico destas crianças. E elas se tornavam, à medida que cresciam, apáticas, sem vida, sem energia, sem vibração. Então, a criação por parte da família, seja ela biológica ou não, mas no envolvimento do amor, dos bons sentimentos, do carinho, da conversa, é fundamental para a criação do ser humano. Então, o que respondem os espíritos a essa indagação? O homem, a criatura humana, tem outro destino que não o dos animais. Os animais foram criados com um propósito, porém, o ser humano com outro propósito. Porque, pois querem sempre identificá-los, então por que essa ideia de comparar os homens aos animais, como se as criaturas humanas não fossem mais do que seres simplesmente biológicos? Para ele, para a criatura humana, há outra coisa além das necessidades físicas. Elas são reais, são presentes. Mas o ser humano vai além das necessidades puramente físicas. Há a necessidade do progresso. Quando a gente pega uma espécie animal qualquer e olha a história dela, a gente vai ver que um elefante na savana africana vive hoje exatamente da mesma forma como ele vivia há 300, 400, 500, 1000 anos atrás, se é que há 1000 anos atrás já tinham elefantes na savana. Não há uma evolução. Né? O ser humano é diferente. Vamos olhar a história de 1000 anos para trás da humanidade e quanto que essa humanidade progrediu. Vamos pegar os últimos 200 anos de Kardec para cá. Não faz ainda 200, mas quanto que a humanidade progrediu. Então, o espírito humano necessita seguir a lei de progresso. Né? Os liames sociais, as ligações sociais, são necessários ao progresso. E os laços de família, prestemos atenção, os laços de família resumem
os liames sociais. É aí que eles se formam. É aí que eles têm origem. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. É no seio da família, nesta tarefa de grande responsabilidade que cabe a mães e pais com relação aos seus filhos, que começam a se desenvolver essas noções de carinho, de amor, de respeito, de interesse, de ser mais generoso do que egoísta, de compartilhar, de obedecer, de ter disciplina. É na família, não é na escola, não é na sociedade. Na escola, na sociedade, a criatura vai começar a pôr em prática isso que aprendeu na sua casa, com seus pais. É um engano acreditar que eu pago caro na escola e mando meus filhos para lá e cabe a escola. Agora sim? Vocês não me dizem nada, eu perguntei. Vocês falaram que estavam ouvindo? Estava parando, pode. Tá. Então, Deus quis, então, que a criatura, que é filha dele, viesse ao mundo, voltasse ao cenário da carne, para recomeçar a sua trajetória de evolução e estabeleceu condições tais para que neste processo educacional, a partir principalmente da primeira infância, a gente vai ver mais isso lá na frente, a criatura pudesse assimilar novos valores, deixando para trás os valores antigos, os valores equivocados. Tá? Qual seria, então, para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que aconteceria, então, na sociedade humana se essas ideias prevalecessem? Uma recrudescência do egoísmo. Vejam só. Por que do egoísmo? Porque a criatura que é criada numa instituição, ela não recebe essas orientações, esses cuidados. Ela é alimentada, ela é vestida, ela é agasalhada, pode até receber uma educação formal, mas este cuidado, no que diz respeito aos valores ético-morais, ela não recebe. Então lá é cada um por si, cada um tem que tomar conta de si, cada um tem que se proteger, cada um tem que buscar o melhor para si. Isto representa um ambiente, uma atmosfera própria para o desenvolvimento do egoísmo, não do altruísmo. Porque se eu não cuidar de mim lá dentro, eu acabo sendo prejudicado, eu acabo sendo agredido, eu acabo sendo invadido. Então eu tenho que aprender a me defender, a cuidar de mim, dos meus interesses. Percebe? O equívoco. Então, a ausência do contato familiar tende a levar a criatura a se tornar ainda mais egoísta. E não o contrário. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um trecho que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então nós temos a família biológica, mas além da família biológica, nós pertencemos, nós fazemos parte, nós somos integrantes de uma família espiritual. Não é? Então, isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 8. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele, mas não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto,
auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Estou apenas confirmando algo que a gente já falou parcialmente. Quando as criaturas se unem, e até hoje, tá, pessoal? Até hoje, dia 18 de junho de 2023, 10h28, eu não conheço que exista algum método alternativo para produzir vida humana biológica, a não ser unindo o material genético masculino com o material genético feminino. Seja intracorpórea, seja extracorpórea, não importa, mas independente da técnica utilizada, é indispensável até hoje a presença desses dois elementos genéticos, biológicos, feminino e masculino. Tá certo? A partir daí, há todo um desenvolvimento da célula, através da multiplicação, da divisão, que vai gradativamente dando origem a um feto, né, a um bebê e ao ser humano que nasce. Este ser humano que nasce tem uma constituição biológica, mas uma constituição espiritual. O foco da inteligência, do sentimento, das emoções, a sede da moralidade ou da falta dela, reside nesta entidade que já existia antes do nascimento, habitará o corpo durante um período da existência na Terra, ou em outro planeta, nós estamos falando da Terra, e depois deixará esse corpo e voltará para onde? Para o lugar de onde ela veio. Para o lugar de onde ela veio. Que não é necessariamente a colônia nosso lar. A colônia nosso lar é uma, né, das milhares de colônias espirituais que existem nos planos espirituais. Tá certo? Mas nós viemos de algum lugar, como espírito, que estávamos lá, passamos por aqui e voltaremos para lá. De preferência, numa condição melhor do que aquela que tínhamos quando aqui chegamos. Né? Então, nesses processos sucessivos das existências corpóreas, o espírito vai se depurando, vai se purificando, vai se limpando da sujeira que nós acumulamos em virtude dos erros cometidos no passado. Certo? Então, este Filho de Deus, que vem habitar o corpo material, ele tem um vínculo biológico com os seus pais, mas existem também vínculos espirituais. Vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, o vínculo biológico, ele não tem como ser negado. Agora, o vínculo espiritual pode ser por conta de afeições ou de antagonismos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Depende do quê? Depende do que aconteceu no passado dessas criaturas e do que elas planejaram enquanto estavam no plano espiritual para resgatar, corrigir estas situações. E somente a reencarnação permite este tipo de solução. Então, as nossas existências corpóreas, no geral, há casos particulares, mas no geral, elas foram planejadas antecipadamente, quando ainda estávamos lá, naquele plano. Pois, na condição de desencarnados,
temos uma visão mais ampla, entendemos melhor as nossas necessidades e assumimos de comum acordo com aqueles que vão compor a parentela corporal este retorno e a condição das situações de provas e expiações que vamos enfrentar individualmente ou coletivamente. Então, teve uma época lá em casa, a esposa está aqui, ela não me deixa mentir, mas se eu estiver mentindo, ela não vai me desmentir. Mas nós temos 3 filhas, hoje são 3 adultas, mas teve uma época que a gente ouvia de vez em quando assim: eu não pedi para nascer, eu não queria estar aqui, e a gente dava risada. E falava para elas: olha, não, realmente, você não pediu, você implorou para nascer nesta família, com estas criaturinhas aqui, que são seus pais e suas irmãs. Então, aguenta firme, filha, porque tudo vai passar, né? Mas estão aqui juntos e temos que permanecer juntos, porque foi isso que a gente planejou. É difícil? É. Às vezes dá vontade de desistir? Dá. Mas não podemos desistir. É um erro desistir, porque estaremos abdicando daquilo com que nós nos comprometemos livremente. Há casos de imposição, né? Há casos, sim, de reencarnações que são compulsórias, mas aí quando o espírito ainda é muito imaturo, muito jovem, muito despreparado para poder discernir, então a espiritualidade o conduz para a situação que melhor seja para o seu aprimoramento. Mas vamos encarar esses casos como exceções, não como regra, tá certo? Mas então, vejam que encarnar numa família pode ser uma bênção, mas também pode ser um grande desafio. E aí o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz o seguinte: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Aquilo que falamos logo no início, do triste quadro que observamos na sociedade, onde muitos pais, muitas mães, não cumprem com os seus deveres porque estão muito mais preocupados com os seus interesses, com a sua carreira, com os seus negócios, com o seu prazer, com o seu lazer, com a sua aparência, né? Deixando, relegando ao segundo ou terceiro plano a educação dos filhos. Então, aqueles que se dedicam estão meio que indo contra uma maré, estão meio que cumprindo uma tarefa, mas destoando até certo ponto de grande parte da sociedade humana, né? E não é fácil. Não é fácil manter a turminha na linha, porque eles vão conviver depois com filhos e filhas de outros lares, onde a forma de criar, a forma de pensar, a forma de educar não é a mesma, porque até certo ponto é natural. E aí a gente escuta aquelas frases assim: mas a mãe de fulano deixa, o pai da fulana vai, né? E aí a dona Lídia aqui fala: eu não sou a mãe da fulana. Eu não estou nem aí, porque a mãe dela faz, eu deixo de fazer. Aqui é assim que vai ser. Então, essa energia disciplinadora, porém amorosa, porque isso é amor. Enganam-se aqueles que acreditam que ao educar os filhos com disciplina, com rigor, com ordem, estão faltando com o amor. Não! É um ato de imenso amor dizer não para a filha, para o filho, quando esse não é para o bem dela. Agora, criou-se uma geração que não aprendeu a ouvir não, que não sabe lidar com rejeição, que se suicida quando termina com a namorada, com o namorado, né? Que não sabe lidar com dificuldades, porque fizeram tudo para ele e para ela até um certo ponto da vida. Então, é um erro esse excesso de proteção, esse excesso, né, de cuidados, sem permitir que o indivíduo vá amadurecendo gradativamente conforme as fases do seu desenvolvimento intelectual.
psicológico, motor. É um erro. Né? Nem sempre, porém, a família é constituída por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais. Quem são os equivocados? Todos nós. Todas nós. Todas nós. Todos nós somos equivocados. Todos trazemos do passado equívoco. A reparar em erros que foram causados em outras tentativas, nas quais malograram. Essas palavras são de Joana de Ângeles, né? Um livro chamado Adolescência e Vida, através da mediunidade do Divaldo Franco, um livro que eu recomendo a todos a leitura. Assim, pois, há famílias bênção e famílias provação. Torna-se urgente, ainda palavras do Espírito Joana de Ângeles, torna-se urgente, prestemos atenção, torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte dos pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada a gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização que se encontram no bordo mais sombrio da sua história. Hoje, estamos falando do dia de hoje, da sociedade de hoje, segundo Joana de Ângeles, que merece crédito. Estamos no bordo mais sombrio da história da civilização, por conta de um desvirtuamento dos valores, de uma inversão dos valores. Porque a doutrina, Jesus nos ensinou, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que é certo, independe da circunstância, independe do montante, independe de quem, de quando, e o que é errado também. Hoje nós vivemos um tempo onde se relativizam as coisas. O que é errado, depende. Depende, né? Depende do montante. Se é só um pouquinho, tudo bem. Né? Se a caixa do supermercado erra no troco, me favorecendo em R$5, R$5, o dono do supermercado é rico. Não vai fazer falta para ele. Qual é a diferença de eu ficar com esses R$5 e me corromper com 5 milhões? É igual. O ato é o mesmo, não é o montante que define. É a natureza. Né? Quando eu falo uma mentira, mas é uma mentirinha. Hoje em dia eu não ouço, mas quando eu era criança eu ouvia uma mentira branca. Como se mentira tivesse cor, né? Tem as amarelinhas, tem as verdes, tem as negras. Né? Toda mentira é mentira. Não entendi. Então nós temos que ser da verdade, pela verdade, com a verdade. Não podemos entrar nessa relativização das coisas ético-morais, porque elas são eternas. Mas isso é conservadorismo, isso é coisa do passado. Moral não tem época. Costume sim. Costume sim. Quando a gente vê filmes antigos, mais antigos, as moças iam na praia praticamente vestidas. Hoje, praticamente desvestidas. Tudo bem, é uma condição do nosso tempo. Está errado? Não está errado. Porque o que define a criatura não é como ela se veste, é como ela se comporta. Que adianta ela estar toda coberta, mas o seu comportamento ser lascivo, né? Ser ruim, não adianta nada. Tem uma aparência, né? De dignidade, de probidade, mas uma conduta ao contrário. Em compensação, a outra pode andar com menos roupa, mas ser correta, ser digna. Né? Não é a roupa, não é o traje, é o comportamento. A família equilibrada, isto é, estruturada com respeito e amor,
Tem que ter respeito dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. E amor dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. É fundamental para uma sociedade justa e feliz. Então, se a sociedade hoje não é justa nem é feliz, é porque estão faltando famílias equilibradas. Estão faltando famílias equilibradas. A partir do momento em que nascem os filhos, uma grande, profunda e significativa mudança se deverá dar na estrutura do relacionamento dos parceiros, que agora terão como meta a harmonia e felicidade do grupo, longe do egoísmo e do interesse imediatista de cada qual. Porque quando o casal é só o casal, a vida se dá de uma certa forma. Ótimo. A partir do momento que vem o primeiro filho, a primeira filha, muda essa dinâmica. E tem que mudar. Porque a criança tem necessidades muito específicas. Então, aqueles horários, aquelas rotinas do casal sozinho, vão precisar de algumas adaptações. É normal. Isso é um sacrifício? É, mas traz felicidade. Traz bem-estar para o grupo. E aí, para a gente avançar e não extrapolar o horário, tem um autor, ele é um médico, psiquiatra e espírita, militante do movimento espírita, lá no Mato Grosso, que fica em Cuiabá. Ele chama Lírio de Cerqueira Filho. Ele tem várias obras, uma delas é Saúde da Relação Pais e Filhos. Ele nos traz o seguinte, que o relacionamento saudável entre pais e filhos tem como base a função colaborativa da família. O pai e a mãe são colaboradores de Deus na formação do irmão em humanidade, momentaneamente na condição de filho. Então, o pai e a mãe colaboram. Eu separei assim porque o prefixo co é de com, junto, né? Então, laborar, trabalhar. Trabalham junto, criam junto. Com quem? Com Deus. Porque o Espírito é filho de Deus, momentaneamente na condição de filho. Então, os pais, pai e mãe, ou aqueles que estejam nesta condição, têm um compromisso, uma sociedade com Deus nesta tarefa. E aí ele traz algumas orientações sobre o que é o relacionamento saudável, né? É aquele onde há colaboração, direção, orientação e sugestão. Baseado, portanto, no amor e na compaixão, colaborando com a formação do filho, direcionando, orientando e sugerindo mudanças de acordo com a fase, né? Mas respeitando o livre-arbítrio relativo a cada fase do desenvolvimento do filho. O livre-arbítrio, ele é conquista da maturidade, da compreensão. Ele não é um direito universal desde o momento que a criatura abre os olhinhos. Tem pai e tem mãe que acha, não, eu não vou tolher a liberdade dele, tadinho. Peraí. Ele ainda não entende o que é certo e errado o suficiente para exercer a liberdade. Eu sou o tutor. Cabe a mim dizer, isso sim, isso não. Por quê? Porque isso é certo e isso é errado. Quem disse? Eu. E eu sou autoridade aqui. Deus me instituiu nesta posição. Fim de papo. Fim de papo, gente. Não vou discutir com vocês sobre isso. Claro, quando ele tem uma certa idade, aí dá para comentar. Mas eu vou discutir com uma criança de 5 anos que ela não pode ter um celular inteligente com acesso limitado à internet. Ah, mas o filho do fulano tem. Você é meu filho. Se você quer um joguinho eletrônico, a gente vai te dar um joguinho eletrônico, ok? Você vai ter horário para jogar. Mas você não vai ter um dispositivo que tem acesso a toda a informação do mundo e eu não posso saber o que você está fazendo. Você não tem ainda esse direito, você tem que conquistar. Né? Então, isso é colaborar na formação do filho. Dar o melhor de si, sem querer viver pelo filho. A vida é do filho, é da filha, não é dos pais. Então, às vezes a mãe não fez balé, ficou frustrada e obriga a menina a
fazer balé, ela detesta balé, eu queria fazer natação, eu queria fazer judô, eu queria fazer skate. E toca, botar no tutu e ela fica lá injuriada, vai ser uma péssima bailarina. Porque a mãe quer se realizar através da filha, o pai quer se realizar. O pai foi um péssimo jogador de futebol, enfia o menino na escolinha e vai embora. O menino, perna de pau, é horrível. Bota ele no basquete, bota ele na natação, às vezes ele vai se dar muito melhor. Então não querer viver pelo filho. Aí nós temos um modelo desequilibrado, que é o modelo da interferência. É um relacionamento aí baseado no pseudo-amor. O que é o pseudo-amor? Parece que é amor, mas não é. Só parece. Por quê? Porque há uma predominância do egoísmo, né? Há uma obrigação de resolver os problemas dos filhos. A gente vai ajudar os filhos a resolver, de acordo com a idade, com o tamanho. A nossa filha mais velha teve uma época que ela encanou que ela queria aprender a amarrar o tênis. Olha, enquanto ela não conseguiu, com 3 anos, né? Aqui é testemunha ocular. Com 3 anos ela começou a ir lá ficar horas ali, tentando, a gente ensinava. Nossa, quando ela conseguiu, aí ela não queria mais, ela pedia para chamar. Ela conseguiu, mas aí ela... Depois teve uma época que ela encanou com aquele cubo mágico, sabe aquele cubo mágico que tem as cores e tal? Enquanto ela não conseguiu deixar todos da mesma cor, ela não desistiu. E a gente foi deixando, porque eram coisas compatíveis com a idade, com o desenvolvimento intelectual dela. Comer sozinho, no começo a criança se lambuza, faz uma sujeira, aí a mãe não quer ter trabalho. Deixa a criança ir aprendendo, comer sozinha, devagar, com paciência. Então não resolver todos os problemas. Gera imposição, pois não respeita o livre-arbítrio do filho, mesmo quando é adulto. Aí quer escolher a profissão do filho, com quem que o filho vai casar. Não, essa moça não é boa, não. Isso é coisa antiga, isso hoje em dia não acontece. Acontece sim, gente. Né? É uma energia perdida em esforços vãos, pois deseja viver pelo filho. E o outro modelo, também desequilibrado, é o da indiferença. O anterior era o da interferência. Esse é o da indiferença. Naquele era o pseudo-amor, aqui é o desamor. O contrário de amor é indiferença, não é ódio. O ódio é o amor que ficou doente. O contrário do amor é a indiferença, que gera egoísmo e egocentrismo. Produz abandono direto, quando os pais abandonam o filho simplesmente, né? Ou afetivo, indireto. Às vezes os pais estão presentes, mas sequer olham para o filho, sequer ouvem o filho. Cada um vivendo no seu mundo, com as suas redes sociais, com os seus trabalhos. Mas aí a pessoa não pode ter uma profissão, a mulher não vai ter uma profissão? Vai ter uma profissão. Vai se dedicar? Vai se dedicar. Agora tem que haver um contrato entre os cônjuges, para quando um não estiver, o outro tem que dar conta. O outro tem que dar conta. Não podem os dois estar fora o tempo todo. E quando está, no tempo em que eu estou com meus filhos, esquece o cansaço, eu vou me dedicar integralmente a estar com eles, a conversar, a ouvir, a falar. Não é a quantidade de horas, é a qualidade dessas horas que importa. Há uma demissão da função de colaborador com Deus na formação do filho. Porque nós fomos investidos de uma tutela. Quando eu não cumpro, eu estou me demitindo dessa função. E é com Deus o contrato, olha a responsabilidade. E para a gente terminar, tem um quadro aqui que mostra bem essa condição da função diretiva, orientativa, sugestiva, de acordo com cada idade e a conduta dos pais. Né? Se alguém quiser fotografar, depois para mostrar para alguém, a gente sempre pensa, fulano precisava ver isso. Né? Então a função diretiva é predominante na primeira infância, do 0 aos 7 anos, quando a gente dirige os filhos para a prática do bem. Não tem muito diálogo, porque a criança nessa fase, ela não entende ideias abstratas.
Intelectualmente, o espírito até é capaz, mas o cérebro dela não permite que ela entenda ideias abstratas. Então, se a criança quer ver um filme, um programa que é inadequado para a idade dela, a gente fala, então vamos assistir, não vamos assistir isso, vamos assistir outra coisa, vamos assistir um desenho e tal. Não adianta, olha, você vai assistir, você vai ficar impressionada, depois você não vai dormir de noite. Ela não entende. Então a gente dá uma alternativa, amorosamente. Né? Depois a orientativa, que é a segunda infância, essas idades, elas são, né, são apenas de caráter pedagógico, não vamos ter isso como algo fixo. Dos 7 aos 12 anos. Aí já existe mais orientação, ainda alguma direção, mas mais orientação, porque já é possível um nível de diálogo. Né? Então orienta para a formação do caráter dos filhos a partir da observação das características individuais, porque a partir dos 7 anos, que aí o espírito concretiza a reencarnação, e aí ele começa a mostrar realmente quem é. Às vezes muito cedo ele mostra, mas às vezes mais tarde. Então é necessário estar atento ao que ele vai mostrando e ir agindo adequadamente no sentido de corrigir. E a função sugestiva, que é mais na adolescência, e aqui tem um erro de digitação, dos 12 aos 48 anos. Né? Na fase da adolescência vai, hoje em dia, mais ou menos, às vezes passa um pouco dos 48 anos. Eu falo isso, gente, porque eu tenho uma pessoa próxima, né, que já passou dos 50 e ainda tem um comportamento de adolescente em casa. Né? E a mãe mexe no escal, né? Ele vai tomar banho, ela pega a cuequinha, a camiseta que ele vai usar, né? Deixa a toalha molhada, largada no chão do banheiro, vai acordada lá, pegar para estender, né? Então, vai. Não, mas brincadeiras à parte, né? A adolescência hoje ela está mais tardia, mas eu exagerei, né? Então aí sim, pai e mãe vão sugerir aos filhos a continuidade da prática do bem, do bom e do belo em suas ações, reforçando as orientações recebidas nas fases anteriores. Então é um trabalho que vai em sequência. E aí algumas pessoas às vezes me perguntam no final da palestra, Cícero, meu filho já passou a primeira e segunda infância e eu não fiz exatamente o que é sugerido. Dá tempo de corrigir agora? Eu digo, dá. É mais difícil, porque você vai se deparar com algumas resistências que são naturais e você vai ter que ter muito tato, às vezes vai precisar de ajuda para contornar, mas é possível sim. Sempre é possível promover o bem, sempre é possível promover o progresso, a melhoria, se a gente estiver motivado pelo amor e pelo espírito de sacrifício. Porque ser mãe, ser pai, exige de nós sacrifícios grandes, sem querer ter retorno. Porque isso é o amor incondicional. Não esperar retorno. Às vezes ele vem, às vezes não. Dadas essas condições que ligam os espíritos ao passado. Eu já estou no meu horário, eu já passei um pouquinho, peço desculpas. Ficamos por aqui, né, com essas reflexões. Cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, mais eu vou refletindo também. Eu sou o primeiro que aprende, eu tento aprender alguma coisa com isso. Estou desejando a vocês muita paz, os meus agradecimentos aí pela paciência, pela atenção e votos de que Deus nos ilumine e nos abençoe hoje.